O uso de Bíblia em escolas e dos cultos que acontecem nas horas do intervalo tem sido motivo de polêmica em muitas escolas pelo Brasil afora. Mas como lidar com essa questão de religião, educação e fé? Para falar sobre esse importante assunto, o Comunhão Entrevista de hoje traz aqui no estúdio o diretor-geral da Rede Batista de Educação, Valceni Braga. Professor Valceni, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado. É um prazer poder falar de educação e fé. É uma dupla que combina muito bem. É um prazer falar com você. Certo. Professor, nós temos visto muitas mudanças na educação do nosso país. A nova formação do ensino médio começou em 2017. Depois teve algumas mudanças em 2024 e está em vigor até hoje. E eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor tem acompanhado essa questão dessas mudanças? Foram boas, não foram? Que gerou muito debate, né? Gerou debate, né? Nós tivemos aí a nova BNCC promulgada em 2017 e que trouxe novidades para o ensino médio principalmente, né? E nós tivemos aí recentemente uma nova alteração dessa legislação do ensino médio, aumentando a carga horária do conteúdo comum, né? E isso veio mexer um pouco com o ensino médio do Brasil. Mas, no geral, há muita ênfase na formação técnica, também nos itinerários formativos, né? De forma que a nova BNCC ela vem trazendo um protagonismo maior dos estudantes, o que é bom. Ou seja, essas últimas reformas, apesar dos ajustes realizados em 2024, ela trouxe a possibilidade do aluno, do estudante, ser protagonista da sua formação, o que foi positivo. É claro que a reforma ela não foi perfeita, precisa ter novos avanços, mas a gente percebe que houve um ganho em relação ao modelo anterior. Ok. Nós temos acompanhado também que alguns estados, as casas de leis, né, as assembleias legislativas, têm tentado fazer projetos, até no âmbito municipal também, projetos para tornar a Bíblia um material didático, devido ao seu cunho histórico, o seu cunho de valores, mas nós também esbarramos naquela questão da laicidade do Estado, né? O Estado é laico, uma norma federal, inclusive. Como é que o senhor vê essa questão das Bíblias sendo utilizadas em alguns lugares, permitido, outros não? A Bíblia deveria fazer parte, né, do processo educacional em qualquer sistema, né? Mesmo no sistema público, né? Porque o Estado é laico, mas o cidadão, ele tem a sua religião, sua crença, e o Brasil é um país prioritariamente cristão, né? Quando você junta evangélico com católico, dá uma percentual enorme. Então não deveria ser uma questão muito séria você ter a Bíblia nas escolas, né? No caso das escolas confessionais, elas têm o direito, por lei, de ensinarem conforme ela crê. Então, nas escolas confessionais cristãs, não há nenhuma dificuldade de você usar a Bíblia. Aliás, na rede que eu dirijo, a Rede Batista de Educação, e que aqui em Vila Velha tem uma unidade, né, o Colégio Batista Brasil em Vila Velha, nós lidamos muito bem com a Bíblia e nós estamos distribuindo, inclusive, Bíblia para os estudantes e os colaboradores. Esse ano, todos os colaboradores e professores receberão a Bíblia personalizada da nossa escola, bilíngue, capa de couro, com uma versão atualizada. E os estudantes estão adorando receber essas Bíblias. Mas de toda a rede ou de alguns lugares? Da rede toda. Quantas Bíblias mais ou menos, o senhor sabe mais ou menos? Só nesse ano nós estamos distribuindo 5.200 Bíblias. 5.200 Bíblias entregues para os estudantes, Que coisa. Então você que está nos assistindo, que tem dificuldade de ter Bíblia como material didático na sua escola, você já sabe que na Rede Batista de Ensino você não só pode, como ganha a Bíblia, né, professor? O que nós queremos é incentivar os estudantes a lerem mais a Bíblia. Então nós temos, inclusive, desenvolvimento de gincanas e motivações para que os estudantes eles tenham mais contato com a palavra de Deus. Tenho certeza que se os adolescentes e jovens, as crianças tivessem mais contato com a palavra de Deus,
teria uma formação muito mais saudável do que nós estamos vendo aí em várias partes do país. Então, nos casos das escolas da Rede Batista de Educação, os colégios batistas, né, Brasil e Colégio Batista Mineiro, nós temos muito contato com a Bíblia na nossa formação. É normal isso. Já que a nossa proposta educativa ela é fundamentada sobre os princípios e valores cristãos e da palavra de Deus. Certo. Então é normal que ocorra. Então nós temos cânticos durante algumas celebrações, nós temos um capelão a 2 capelães por unidade de ensino. Né? Aliás, professor, exatamente nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque nós temos acompanhado também algumas verdadeiras batalhas que alguns alunos, seja de universidade, de curso técnico, às vezes eles professam sua fé, querem fazer um culto, por exemplo, no horário do intervalo, e estão tendo dificuldade. Inclusive, algumas escolas pelo país têm travado batalhas até judiciais. Isso não acontece na Rede Batista de Ensino. De forma alguma, mesmo porque nós somos procurados por todas aquelas famílias, né? Ou elas são cristãs, ou são famílias que valorizam a educação de verdade, fundamentada na verdade, na educação integral, onde nós trabalhamos não somente com a dimensão cognitiva, mas também com a dimensão socioemocional e ética, né? Ou seja, o estudante, ele além de saber muita ciência e conhecimento, ele tem que ser gente boa. Então você precisa desenvolver algumas habilidades e competências voltadas para o socioemocional. E também nós vamos nas áreas do corpo, né? Oferecer muito esporte, e também na dimensão da espiritualidade, onde os nossos estudantes eles tenham conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e também ele é colocado em contato com a própria pessoa de Jesus Cristo, apesar de que nós não ensinamos nas nossas escolas doutrina, não doutrinamos, ou seja, não lidamos com aspectos que diferenciam os cristãos, apenas com o Evangelho puro e com a pessoa de Jesus Cristo, e sem forçar o estudante a coisa nenhuma, apenas com um conhecimento que ele vai ter. E aí ele toma a decisão que ele quiser, e com isso a nossa educação ela está sendo muito valorizada pelas famílias. Então, por exemplo, o ambiente, o clima dos nossos colégios é muito positivo, o nível de bullying é bem baixinho, quase zero. Né? Por quê? Porque há um ambiente de respeito mútuo, de empatia, um ambiente de comunhão cristão. Não somente ensinamos, mas vivenciamos isso no dia a dia nas escolas. Agora, professor, eu vou pegar esse gancho que o senhor falou aqui agora há pouco, que a escola também é procurada não só por quem é evangélico, mas para quem também não é evangélico. Nem o cristão, os cristãos em geral e outros. Existem pessoas, então, de outras religiões, até que não tem religião, que procura a escola, é isso mesmo? Total. Como é que essa pessoa é tratada lá também? A cosmovisão da nossa escola, ou seja, a gente tem um jeito de ser da nossa mantenedora, que é a Convenção Batista. Então, nós entendemos que temos que ter a capacidade de tanto acolher bem o estudante, dialogar bem com a família, e no dia a dia isso se reflete nas diversas práticas que nós temos dentro da escola, né? De forma que nós compreendemos que temos que viver numa comunidade diversa, ou seja, somos procurados por famílias de toda forma que seja a família, ela é bem aceita na nossa comunidade. Agora, o nosso time de professores e colaboradores, eles têm o perfil exigido pela nossa mantenedora. Está pronto para apoiar estudantes e suas famílias, que chegam do jeito que quiserem chegar e serão respeitados e amados e trabalhados, e eles são felizes conosco do jeitinho que eles são. Agora, você falou colaboradores, começamos a falar da escola, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da rede como um todo, assim, o que a rede oferece. O senhor falou uma vez comigo que tem um incentivo ao esporte muito grande. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a Rede Batista de Educação oferece. A Rede Batista de Educação é composta por 23 colégios, sendo 16 no estado de Minas Gerais, em diversas cidades, e 7 em outros estados da federação. Porto Alegre, Manaus, João Pessoa, aqui no Vila Velha, São Paulo ali, Vila Mariana, Volta Redonda, e em Minas Gerais em diversas cidades, né? A nossa proposta pedagógica é focada em educação integral, ou seja, trabalhamos o aluno na sua integralidade e no dia a dia
isso tem apresentado resultados bastante interessantes, valorizados pelas famílias. Por exemplo, nós temos, no caso dos esportes, devido ao nosso incentivo na área do esporte, muitos estudantes, às vezes, frequentam o pódio nas suas modalidades. Por exemplo, hoje nós temos 2 ex-alunos que são jogadores de seleção. O Estevão, da Seleção Brasileira de Futebol, Olha, é nosso aluno bolsista dos 8 aos 15 anos. Né? Ele estudou até recentemente, hoje ele tem 18 anos, mas ele estudava no Colégio Batista Mineiro, depois foi para São Paulo, lá para o Palmeiras, né? Também a jogadora Aline, convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei. sim. Então, o nosso investimento, e o colégio, no geral, ele concede bolsas de estudo para estudantes de alta performance nos esportes, né? De forma que o colégio ele tem uma proposta educativa bastante interessante e diversificada, de forma a formar o cidadão global, né? Preparado para enfrentar as complexidades desse mundo. Então, o nosso currículo, a partir do maternal 3, a criança tem aula em inglês todo dia, por exemplo. Olha. Então, nós investimos na segunda língua, investimos no ensino da tecnologia, temos um ensino muito forte na área da robótica, por exemplo, né? E nos demais componentes curriculares. Então, Aquela área emocional que o senhor falou que é tão importante, né? Porque não adianta a pessoa ter qualificação, chega depois do futuro mercado de trabalho, não consegue parar em lugar nenhum, né? não para, mas a gente prepara o nosso estudante para ele ter um equilíbrio emocional maior. Então, nós temos um programa de formação ética e socioemocional muito vigoroso, com material próprio e que nós, inclusive, vendemos para muitas outras escolas utilizarem também esse material. De forma que o colégio, que já fez essa rede, já fez 107 anos de experiência com a boa educação. E ninguém fica tanto tempo, mais de um século, no mercado de educação, se não for inovador e que consiga falar a linguagem das novas gerações. Então, a gente tem sido muito bem avaliado pelos estudantes e as famílias, tanto do presente como também as do passado. E nós damos graças a Deus por isso. Ok, professor Valcemir Braga, diretor-geral da Rede Batista de Educação. Professor, para a gente terminar, quem quiser saber um pouco mais de informação, procura as redes sociais, o site, fala para a gente. Ok, se você quer saber um pouco mais sobre as nossas escolas, e aqui eu estou falando aqui em Vitória, né, que em Vila Velha tem um colégio, mas há em outras cidades do Brasil, você pode entrar na página www.rediobatista.com.br, que você vai ter outras informações. As matrículas já estão abertas para o 2026. Procure essas escolas e o diretor, o coordenador vai te atender com muito carinho e você vai conhecer uma proposta diferente sobre educação. Nós estamos num mundo muito complexo, onde muitas ideologias tentam cooptar as crianças e adolescentes, mas é necessário que nós tenhamos uma proposta educativa que garanta um retorno adequado na formação para que os nossos filhos sejam realmente felizes, né? Hoje e nas próximas décadas, né, já que as pessoas estão vivendo 90 a 100 anos, é necessário então que as crianças e adolescentes recebam uma boa formação enquanto são muito novas, para depois eles poderem ter sucesso em todas as fases da vida. Então que Deus abençoe a todos, ficamos à disposição de vocês. Ok, professor, e você? Gostou? Então você já sabe o que eu vou te pedir, para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.